Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. Sou o Rafael Anais, engenheiro de pesca, sócio proprietário, consultor científico aqui da Shell Format. Hoje vamos dar as boas-vindas ao nosso engenheiro de pesca, Aderson Vitor de Souza, que vai ministrar o nosso sexto ciclo de palestra da Shell Format. Nós estamos com uma agenda com várias palestras e vários minicursos ao longo do ano, né? Então, fique à vontade para conhecer um pouco dos nossos cursos, nossas qualificações profissionais. É só acompanhar nossas redes sociais. Então, Vitor, primeiramente gostaria de agradecer, né, a sua disponibilidade em compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco nesse horário, né, 7h, 7h20, né, da noite, numa quinta-feira. Então, todos presentes aqui estão para lhe ouvir, para saber um pouco de toda a sua experiência. Então, novamente, muito obrigado e agradeço a presença de todos. Fica à vontade, Vitor. Ok. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Queria agradecer primeiramente, Rafael, pelo convite. Me sinto honrado, sabe? E toda vez que eu recebo um convite desse tipo assim, eu faço questão de participar porque é uma oportunidade que a gente tem também de falar um pouco mais da nossa área, né? Graças a Deus, também pelas nossas atuações desses anos de engenharia de pesca no estado do Pará, né? A nossa profissão tem ficado mais conhecida no mercado, e isso se deve muito também à formação que está tendo ao longo dos anos, né, dos profissionais. A nossa união também está crescendo bastante, então a gente tem aparecido bastante na mídia. Então, oportunidades assim a gente tem que realmente segurar e começar a apresentar mais o que a gente faz, fazer com que as pessoas realmente conheçam o nosso papel. E aqui para vocês, eu pensei em um tema que fosse atual e que também não mostrar, assim, não só para quem está na área, né, como técnico, mas também para os produtores. Eu fiz a propaganda para alguns amigos meus participarem do evento, mas tem produtores aqui e tem alunos meus também participando do evento. Então, trouxe um tema que é direcionado assim, para quem é produtor e para quem está atuando no campo para atender esses produtores, né, com relação às boas práticas de manejo da piscicultura. Infelizmente, não só no estado do Pará, mas é algo que a gente vê no Brasil, a piscicultura tem crescido bastante, está aumentando cada vez mais a produção nacional e mundial. No entanto, alguns pequenos erros ainda continuam sendo ocorrendo, né, dentro da criação dos peixes, fazendo com que o produtor tenha alguns prejuízos. E ninguém pensa em fazer uma atividade buscando ter prejuízo na sua atividade, né? Então, aqui eu vou trazer algumas práticas que a gente tem, vivência de campo e também da questão da literatura, né? O que a gente pode fazer para melhorar nosso manejo na atividade, sempre buscando não só o bem-estar do peixe, mas também trazer a rentabilidade para a atividade e um retorno financeiro maior para o produtor. E também temos que ressaltar sempre que o mercado consumidor está mais exigente. A gente quer saber qual é a procedência desse peixe, se esse peixe é criado de forma, digamos assim, que garanta o bem-estar dele. Então, isso a gente vai ter agora nessa palestra. Vou estar apresentando algumas coisas para vocês. Não sei se isso é um assunto novo para todo mundo, ou se alguém ainda tem já algum conhecimento desse tipo, mas eu acho que é um tema muito importante para ser tratado, né? Para a gente poder começar a vencer essas pequenas dificuldades do dia a dia da criação e realmente ter um bom resultado na nossa criação. Rapidamente falando de mim, né? O Rafael já me apresentou, me chamo Aderson Vitor Santos de Souza. Minha formação primária em engenharia de pesca é a área que eu me identifico. Dei uma resumida aqui na questão do meu currículo para vocês perceberem que eu tenho atuado muito na área das ciências agrárias, né? É uma área que realmente me encanta, que me prende. É que eu gosto muito desse contato do campo, né? Então eu tenho buscado mais informação nessa área das ciências agrárias. E a piscicultura, para mim, é um assunto que eu gosto muito, que eu tenho familiaridade, e é um assunto que eu tenho investido bastante meu tempo em questão de estudo e atuação. Então, é, eu faço logo uma provocação, né, com relação por que falar sobre boas práticas de manejo na piscicultura. Então, já dei mais ou menos um pouco desse segmento, né, por que se falar desse tipo de assunto na piscicultura? Atualmente, como lhe falei já, há um grande interesse no assunto e devido também ao crescimento da piscicultura. Então, quanto mais a piscicultura está crescendo, ela também está se tornando mais profissional. Então, isso acaba pressionando com que a gente realmente busque mais alternativas que visem o bem-estar do peixe. Então, é até engraçado, porque questão de bem-estar animal
já é um pouco mais, digamos assim, desenvolvida para outras atividades, como da bovinocultura, suinocultura e até mesmo da questão da avicultura, né? Há uma preocupação. Então, quando a gente fala em peixe, parece que o peixe não tem sentimento nem sente dor, porque muito ainda precisamos evoluir no sentido de mostrar, não só para os produtores, mas também para o mercado consumidor, que peixe sim sente dor, e peixe também tem sentimentos. Então, essa é a preocupação pelo bem-estar do animal em criação, né? Pô, já está lá ali sendo confinado, passando por todo tipo de estresse, se a gente não dar condições para melhorar a vida dele naquele ambiente, a gente nunca vai ter o ótimo desempenho zootécnico da espécie. Então, se eu estou buscando ter um peixe que realmente cresça, se desenvolva de forma, em um curto prazo de ciclo, para poder já comercializar esse animal, eu preciso dar condições que favoreçam o crescimento dele, o bem-estar desse animal. Então, a criação deve ser conduzida atendendo às necessidades biológicas desse indivíduo, e não apenas princípios econômicos. Então, se o produtor ou o técnico pensar em apenas atender a princípios econômicos, vai cair no erro de ter, lá na frente, possíveis custos na sua produção por negligenciar algum tipo de manejo. Então, se as coisas não estão ocorrendo de forma favorável dentro da criação, por exemplo, a qualidade de água é um fator muito importante, qualquer alteração, o que vai ocorrer para o produtor? A utilização de corretivos, calagem, por exemplo, uma adubação. Então, tudo isso são custos que vão elevando o valor do produto final. Sabendo, sempre eu reforço também para os alunos e a gente que já atua no mercado sabe, nosso maior insumo dentro do custo de produção da atividade da piscicultura é a ração. Então, se eu já tenho esse grande custo para produzir, imagine se eu ficar deixando de fazer tipos de manejo, que às vezes a gente acaba não fazendo porque acha que não precisa, acha necessário, mas que eu vou estar agregando em maior custo na minha produção se eu fizer repetindo as calagens, repetindo as adubações, trocas d'água. Então, tudo isso vai encarecendo mais também o nosso produto final. E aqui eu destaco bem em vermelho para vocês verem que o bem-estar animal se paga. Não é apenas questão de só se importar com a saúde do peixe, mas mostrar que além da saúde do peixe, que vai me garantir um produto final de melhor qualidade, isso vai ter retorno para o produtor. Então, são ações que realmente o produtor deve tomar e também a gente, como técnico, tem que se preocupar em passar essas informações para o produtor, porque lá na frente se paga. Então, a falta de adoção de boas práticas de manejo pode provocar grandes perdas na piscicultura. Então, para início de conversa, eu pergunto também, o que é o bem-estar animal? Então, em termos conceituais, após muita conversa com relação a isso, porque é difícil definir o bem-estar animal. Para a gente definir entre a gente o bem-estar é muito mais fácil, porque a gente conversa, a gente entende, a gente tem sentimento e a gente consegue expressar. Mas como é que faz, pensando no indivíduo, o animal, que não tem essa capacidade de comunicação com a gente? Como é que a gente consegue entender o que seria o bem-estar para ele? Tem coisas que a gente pode estar desenvolvendo para poder entender como seria esse comportamento. Então, num conceito, animais em excelente condição física, com muito pouco ou nenhum sofrimento mental, com muitas oportunidades de expressar seu comportamento natural. Então, nosso objetivo de bem-estar animal é garantir que ele se expresse como o comportamento dele que seria no ambiente natural, mas dentro do cativeiro, né? Dentro do viveiro onde ele está sendo confinado. E fazer com que eles isso fez com que surgisse o lema do bem-estar animal na atualidade, né? Que é garantir que o bem-estar é muito mais do que não sofrer. É uma vida que vale a pena ser vivida. Então, isso é muito debatido, por exemplo, na criação de bovino. Já há todo um protocolo a ser seguido para garantir uma vida que vale a pena ser vivida como, digamos, um gado. Então, lá na frente, ele vai ter o abate, tudo mais direitinho, respeitando os protocolos de abate humanitário, o de bem-estar animal, então tudo isso é bem assegurado. Então, na questão do peixe, esse é um assunto novo e que está cada vez mais sendo debatido. No ano que se passou, né, teve vários eventos online falando sobre essa questão de abate humanitário, de bem-estar dos peixes, a questão de o peixe ter consciência do que está acontecendo, ele entende o ambiente que ele está ali vivendo, ele entende o que é prazeroso para ele e o que não é. Então, tem muitas pesquisas em cima disso que está realmente evoluindo e está trazendo melhorias no nosso manejo dentro da produção. Então, o bem-estar animal ele também visa garantir a sanidade do peixe, um peixe que tem uma saúde, é um peixe que vai se desenvolver bem, vai ser resistente à questão de
patógenos que ele vive no ambiente. Questão nutricional tem que ser levada em consideração. O espaço onde ele está ali sendo confinado. Questão bioquímica é um pouco mais difícil, porque não é algo que o produtor possa estar fazendo ali para identificar, mas que um técnico está apto a fazer a coleta de sangue de um animal desse, ou até mesmo escolher um animal para poder fazer a biópsia e ver como é que está o comportamento bioquímico dele. E também tem um comportamento do próprio peixe dentro do viveiro e o emocional dele. Aqui, pessoal, só abrindo uma aspa, esse material eu vou estar disponibilizando, vou falar com o Rafael para ver se ele coloca lá no site deles, porque aqui também fiz questão de colocar material de estudo, né, para vocês estarem acompanhando o assunto, que é um assunto muito importante para a gente estar se conectando, né, tomando mais conta disso, porque a gente tem que realmente fazer um emprego disso dentro da atividade. E também vou estar destacando alguns cursos que o próprio mapa tem com relação a esse assunto. Então, pergunto também a vocês, qual seria a aplicação dentro da piscicultura? Devemos então considerar as 5 liberdades. Então, para eu responder qual é a aplicação do bem-estar dentro da piscicultura relacionado ao manejo, eu tenho que levar em consideração as 5 liberdades. A liberdade nutricional, o que seria isso? É garantir que o peixe tenha lá a questão da sua questão de sede, né, sendo garantida, ele tem que beber água, tem que ter comida à vontade e tem que ter uma comida também que forneça os nutrientes adequados para o seu desenvolvimento. A liberdade ambiental seria o caso da própria infraestrutura que ele está habitando ali, principalmente com relação à qualidade da água. Então, se eu não tenho uma estrutura que atenda a condições de qualidade de água, que mantenha a boa qualidade de água, eu vou ter muitos problemas com relação ao ambiental e isso vai impactar no peixe de diversas formas. Tem a liberdade sanitária, que é garantir um ambiente que seja livre de patógenos. Livre de patógenos não, mas ali tem os patógenos, mas que eles consigam viver de forma que não se impacte, porque sempre lembrando que dentro do viveiro tem todos os tipos de patógenos, só que se o peixe está com a saúde garantida, então faz com que ele seja resistente a esse tipo de contaminações, né, de doenças. Tem também a liberdade comportamental, é fazer com que o peixe realmente desenvolva o seu comportamento natural dentro do viveiro. Apesar de estar sendo confinado, mas ele consiga ter ali seu comportamento natural. Ao contrário disso, é muito evidente que quando alguma coisa está ocorrendo, a gente consegue perceber que o peixe ali não está nadando da forma que deveria, ou ele está se comportando de forma muito diferente. Então, são sinais que a gente acompanha que algo está ocorrendo, né? E tem também a liberdade psicológica, tem a questão mental também do peixe, de ele não se sentir todo o tempo estressado. Às vezes tem gente que coloca, por exemplo, na criação de pirarucu, como a gente tenta colocar tilápia ali para filhar e servir de alimento para o pirarucu. Imagine como é o casal de tilápia dentro de um ambiente desse, né? Todo o tempo em alerta, sabendo que tem um predador ali, a qualquer momento pode estar pegando algum deles. Então, isso aí fica aqui num estresse demasiado em cima da espécie. Então, vocês estão vendo que a questão psicológica realmente ocorre entre os peixes. Então, dentro disso, essas 5 liberdades estão envolvidas no manejo. Então, é aí que eu falo para vocês, como é que a gente vai aplicar isso dentro da piscicultura? É com boas práticas de manejo para garantir essas 5 liberdades, que também estão incluídas dentro dos 5 domínios, que é da nutrição, ambiente físico, saúde, interações comportamentais e estado mental. Então, pessoal, vou tentar correr um pouquinho com vocês, porque quando eu fui ver assim, os assuntos que eu tinha que abordar, eu falei, é muita coisa. Então, vou tentar pensar de forma bem, uma sequência linear, né? Desde do preparo das instalações para a recepção dos alevinos e engorda final até o abate. Então, em todas essas etapas do ciclo produtivo, temos que se atentar ao manejo que está sendo empregado. Isso tudo para assegurar o bem-estar animal e fazer com que ele se desenvolva de forma satisfatória para o produtor e para o próprio peixe, né? Aquela questão do lema lá, uma vida que vale a pena ser vivida. E é muito bom, pessoal, quando o peixe está se sentindo confortável, até ele fica mais, digamos assim, mais manso em relação ao produtor ou quem chega perto do viveiro. Ele se comporta de uma forma, digamos assim, mais amigável, né? Tu chega lá perto do viveiro, vai alimentar ou observar, os peixes estão tudo ali nadando assim próximo de ti, sem nenhum tipo de estresse ou medo. Caso contrário, você vê que o peixe está todo tempo fugindo, todo tempo escapando, todo tempo
uma condição mais profunda da água, tipo, que não querendo muito papo com o produtor, com quem esteja ali olhando, né? Então, eu vou seguir uma sequência linear e vou apresentar para vocês as etapas. Então, olha, só vocês terem uma ideia, a escolha do local de empreendimento é algo que pode impactar no bem-estar do peixe. Então, no que a escolha do local interfere no bem-estar animal? Isso aí vai envolver a primeira liberdade, a liberdade ambiental. Eu tenho que escolher um local que tenha disponibilidade de água, que tenha um bom solo para quem vai fazer um verde escavado, por exemplo, que ali não seja um solo tão arenoso, né? Seja mais argiloso, para que a água fique mais tempo confinada e não tenha tanta infiltração. Ou, se for o contrário, né? Tiver muita infiltração, vou ter que aumentar mais a renovação de água. E se essa água estiver entrando de qualidade ruim, vou ter que estar fazendo correções. Então, tudo isso vai ser algum estresse a mais em cima dos peixes. Fora que também, qualquer coisa que faça mudar a qualidade de água, eu vou ter que entrar com alguma correção para normalizar essa água, ou se não, quanto mais eu demorar, mais o peixe vai estar ali sentindo algum tipo de estresse, seja pela mudança de oxigênio, seja pela mudança da acidez da água, né, com relação ao pH, alcalinidade, então tudo isso influencia bastante. Então, a própria escolha do ambiente já faz toda a diferença ali para o bem-estar animal. Então, é importante entender que a construção das instalações é uma etapa fundamental para o sucesso da atividade e é, precisa ser com base em um bom planejamento criterioso. Então, para quem vai fazer instalações que já estão visando uma alta produtividade de peixe, eu vou ter que usar aeração. Se for ter que usar aerador, tem que pensar em energia. Se for usar energia, eu tenho que pensar em um segundo modo, que é um segundo tipo de energia, que seria o gerador, né? Porque também não dá para confiar só numa fonte de energia, né? Porque qualquer interrupção da energia normal pode levar a um estresse demasiadamente grande para esses animais que estão confinados, principalmente quando se aumenta a intensificação da densidade. Então, aqui, vou abordar com vocês a escolha do local, visa pensar primeiro a questão do clima. Como é o clima dessa região? A temperatura oscila muito, é uma temperatura mais constante. Aqui eu sempre digo que o estado do Pará é um dos estados mais abençoados aqui com relação ao Brasil, porque nossa temperatura era mais ou menos constante ao longo do ano, então não tem tantas variações bruscas. Então a gente consegue criar um peixe de clima tropical de forma tranquila ao longo do ano, a não ser pelo período da chuva, né, que vai influenciar na questão da temperatura da água, que é algo que às vezes dá muita dor de cabeça. Então, com relação ao clima, eu sempre falo, pessoal, mantenha os padrões de profundidade do viveiro. Um padrão que eu sempre busco estar utilizando e indicando para o produtor é o padrão que a Embrapa usa de profundidade. Na parte mais rasa, 1,20 m, na parte mais funda, 1,80 m. Ali vai condicionar um quantitativo de água que ele consegue regular a temperatura do ambiente. Se for um viveiro abaixo de 1,20 m, um viveiro raso, rapidamente esquenta, rapidamente esfria. E quando chega esse período chuvoso na região, como agora a gente passou, a gente começa a vivenciar mudanças muito bruscas da qualidade da água. A água fica transparente, a água fica mais ácida, a água fica mais fria, então tudo isso o peixe vai sentindo e vai tendo uma piora no seu desenvolvimento, né? Teve até um atraso de desenvolvimento de alguns peixes por conta dessa questão das chuvas. Restrições ambientais também tem que ser levadas em consideração quando for se escolher um local, ver se não tem nenhum tipo de impeditivo com relação legal mesmo do ambiente. Topografia, a gente sempre preconiza que a área do terreno ela tem que ter no mínimo, ou quer dizer, no máximo 2% de declividade. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 metros de terreno, ele vai tendo uma declividade de 2 metros. Então, terrenos que têm a topografia muito mais acentuada, já sei que vai ter um alto custo com uma movimentação de terra e tudo mais. Tipo do solo é algo que também vai influenciar bastante na atividade. Pode encarecer se for um solo mais arenoso, vou ter que usar lona, ou pode ajudar quando o solo é mais argiloso. Então, isso aí vai também influenciar no bem-estar do peixe. Porque tudo isso, se for fazer o viveiro escavado com solo exposto, né, sem lona, vai ter outras interações físico-químicas que podem influenciar na qualidade da água. E aí aqui é outro tópico, qualidade e disponibilidade da água. Então, eu tenho que ter água disponível, isso é algo que a gente tem que sempre levar em consideração. A gente tem muita gente que acha que é meio óbvio, né? Tem que ter água, mas
Tem lugares que eu já fui que o cara não tem tanta disponibilidade de água. E quando chega o período de verão, como é que abastece um viveiro? Como é que mantém o nível do viveiro, desse viveiro cheio? Se eu não tenho água disponível para estar abastecendo. Isso é muito complicado. Porque quando chega esse período de verão, que tem maior intensidade da luz solar, a evaporação é demasiadamente grande, fazendo com que o nível da água comece a baixar e eu não consigo ali abastecer. Então isso vai levar também ao estresse do peixe, vai faltar oxigênio, porque a água esquentando, o gás fica mais solúvel e sai da água. Além da temperatura que vai aumentando. Então vocês estão vendo que esses estresses acabam impactando na saúde do peixe. Primeiro que ele já vai deixar de se alimentar, vai sofrer por falta de oxigênio, então vai ter várias condições que vão piorar o desenvolvimento desse animal. Então, além de ter disponibilidade de água, tem que saber da qualidade dela, saber se não tem algum tipo de contaminante. Então, são coisas que tem que ser levadas em consideração. Energia elétrica agora é muito importante para a gente. Só vai fugir de energia se realmente o cara tiver um abastecimento que está acima do nível do viveiro, que ele venha por gravidade. Mas, fora isso, é algo muito essencial para a nossa atividade, né? Porque a maioria dos viveiros são diferentes, né? Sempre a gente tem a nossa água de captação abaixo do viveiro, então necessita de bombeamento. E fora que também a energia é essencial para várias outras coisas, né? Tem que ter mão de obra qualificada, então você que tem um empreendimento com criação de peixe, sabendo que é um animal muito mais sensível relacionado a outros tipos de animais, temos que ter mão de obra qualificada para fazer um bom manejo. Um manejo com relação a pegar o animal, fazer pesagem, pegar o animal para fazer uma seleção de matrizes para uma reprodução. Se o tratador lá não tiver um bom, digamos assim, uma afinidade boa com os peixes, não se for uma pessoa assim tão grossa, ele acaba machucando o peixe, acaba danificando esse animal, fazendo com que ele fique suscetível a doenças, né? Então, sempre tem que ter cuidado. Mão de obra é algo que tem que ser bem conversado. Vai trabalhar com peixe, tem que trabalhar de forma carinhosa mesmo, com atenção para não danificar esse animal. Sempre lembrando, se um peixe fica contaminado, doente, ele acaba passando para os demais, né? Muitas das doenças do peixe são doenças por contato. Então, outra coisa que a gente tem que levar em consideração é a infraestrutura regional. Lembrando que os insumos mais importantes para a gente da piscicultura é os alevinos e a ração. Então, isso tem que ser levado em consideração. Eu sempre destaco com os produtores que eu atendo, os alunos que eu tenho participado em curso, a procurar alevinos de qualidade, de fornecedores que tenham uma boa prática de manejo lá na propriedade dele, né? Se ele não faz isso lá na propriedade dele, o resultado do produto dele não vai ser tão bom. E eu adquirindo esses animais, esses alevinos, eu posso fazer o melhor manejo, dar a melhor ração, ter a melhor estrutura e qualidade de água. Mas se esse animal não tiver uma boa genética, aí não adianta de muito, tá bom? E insumos como a ração tem que ser levado em consideração também, se na sua região tem todos os tipos de ração para cada determinada fase do peixe. Não adianta eu pegar um alevine que necessita de uma ração em pó de 50% de proteína bruta e na minha região não ter. E eu pegar lá no mercado uma ração de 28, triturar ela e dar para o peixe. Eu estou cometendo o pior pecado, digamos assim, no início da atividade. Eu já estou iniciando de forma errada. Estou perdendo o start do peixe, que é a melhor parte que ele vai crescer, e estou alimentando ele de forma inadequada. Então, já estou mexendo em um outro ponto da sanidade dele, que é a nutrição. Então, o bem-estar já não está sendo garantido aí. Assistência técnica na região é sempre bom ter. Eu sei que, para quem é produtor, por exemplo, se você não tem assistência técnica, começa a ter uma dor de cabeça, até alguém aparecer para lhe ajudar, pode ser tarde demais. Então, é sempre bom fazer instalações ou ter por perto algum tipo de assistência técnica, seja da Emater, seja de prefeitura, né, de Secretaria de Agricultura, ou por meio de assistência técnica privada. Via de escoamento também é algo que tem que ser considerado, principalmente para quem vai fazer venda de peixe vivo. Ah, vou levar esses peixes vivos aqui dentro da caixa d'água. Se a minha via de escoamento for difícil, um ramal que é cheio de buraco, não é asfaltado, isso tudo, além de ficar o frete mais caro para comercializar esse peixe, a questão da saúde dele dentro das caixas vai só decaindo, né? Então, por isso que é necessário que toda vez que for fazer algum tipo de transporte, a utilização de sal dentro da água para poder amenizar a questão do estresse e fazer com que ele também tenha maior produção de muco, né? Que possa ali proteger ele por mais tempo. Tem outras coisas também envolvidas com relação à regularização do empreendimento e programa de incentivo fiscais e crédito.
Então, são coisas que têm que ser consideradas antes de iniciar a atividade. A hora que a gente está iniciando a atividade ainda. A outra etapa é a construção das unidades produtivas. Aqui eu estou mostrando alguns modelos para vocês, que é o viveiro escavado, pode ser um viveiro escavado com lona. Tem a questão da aquaponia, que é a criação de peixes junto com hortaliças e outras plantas. Tem a questão do tanque suspenso e tem a questão também do tanque rede em rios. O que tudo isso aqui tem em comum é que todos necessitam de atenção na qualidade da água. Sem ter uma boa qualidade de água, eu vou impactar diretamente no bem-estar desse peixe e ele não vai se desenvolver da forma satisfatória como se deve. E como a gente espera, né? Então, pessoal, eu vou dar mais ênfase na questão das construções de viveiro escavado, tá bom? Mas não quer dizer que o que eu fale aqui não sirva para os outros tipos de instalações, mas o meu ênfase vai ser mais no viveiro escavado. Então, já que eu já escolhi minha área e vi que ali está garantindo um bom ambiente, que eu vou ter segurança para abastecimento dos meus peixes e água de qualidade, então vou partir para a construção. Então, primeiramente, tem que fazer a limpeza da área, fazer com que tire toda a matéria orgânica, principalmente isso no viveiro escavado sem lona. Porque se a minha água vai estar em contato com esse tipo de solo, então é ideal que eu tire toda a matéria orgânica presente ali, traga essa terra de volta e compacte. O que eu estou falando assim, eu sei que é meio difícil para a maioria dos produtores, porque isso vai exigir um pouco mais de custo, né, na questão das instalações desse tipo de empreendimento, mas é algo que vai se pagar ao longo dos ciclos, porque é necessário. Se eu deixar a matéria orgânica no fundo lá, isso vai entrar em contato com a minha água e vai acabar piorando a qualidade da minha água. Então, eu vou ter que agir com mais correções. Então, o custo que eu não quero ter inicialmente, vou ter ao longo do ciclo, como eu falei, com calagens excessivas, adubações, se for o caso, e outros tipos de correções. E aqui vocês estão vendo uma fotinha que eu acho bem interessante que a Embrapa publicou em um livro, que é com relação ao dimensionamento do tanque. Então, geralmente, a gente faz tanques de 1 para 3 ou de 1 para 4. Por que ele tem que ser comprido? Sempre lembrando que para cada 1 metro de largura, 4 de comprimento é de 3, tá? Esse poderia ser o mínimo. De 1 a 3 é o máximo de 1 a 4. O viveiro tem que ser de forma retangular e comprido desse jeito, porque garante que qualquer entrada de água, quando ela entrar de um canto e sair por outro canto, a circulação de água vai ser muito maior, porque ela consegue mover a água que está ali no meio do viveiro. Mas mesmo com essa eficiência da construção, ainda há as zonas mortas do viveiro. É muito comum para quem já tem produção ou para quem já chegou perto ali de uma atividade de criação de peixe, vocês vão ver que as bordas do viveiro têm uma água mais grossa, mais esverdeada, uma água mais parada, porque ali realmente não tem tanta circulação. Então ali são as zonas mortas do viveiro. Então esse tipo de perfil de construção garante que eu tenha maior mobilidade da água lá dentro do meu viveiro. E se eu puder fazer de forma declive também, aí seria muito mais eficiente, né? Principalmente com a relação à retirada da matéria orgânica, né? Resto de fezes, resto de ração e alguma material de decomposição que está lá no fundo. Tudo isso sendo empurrado pela gravidade, pela força da água até o cano de drenagem. Também tem que considerar a questão do talude, né? O talude tem que ser bem compactado para evitar rachaduras, infiltrações, principalmente também com relação à erosão, porque pensou, choveu hoje, erodiu o meu talude e aí a água ficou barrenta. Se a água fica com alta turbidez, vocês vão começar a ver o peixe boquejando. Não é porque esteja faltando oxigênio, mas é devido à alta concentrações ali de sólido de suspensão, que na hora de o peixe respirar, ele começa a danificar um pouco as suas guerras, né? Fazendo com que ele fique com falta de ar. É a dificuldade mesmo de fazer as trocas gasosas. Então, vocês estão vendo que esses detalhes na construção do viveiro vai impactar bastante na questão do bem-estar do peixe. Uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é o filtro mecânico. Infelizmente, na nossa região aqui, a maioria dos produtores não tem um filtro mecânico para aqueles que utilizam a água de um igarapé ou de um rio. O que a gente faz? Acaba puxando a água diretamente do igarapé do rio para dentro do viveiro. O que acontece? Espécies invasoras, espécies que a gente não quer dentro do viveiro. E quando vem traíra, ou quando vem piranha, algum tipo de peixe carnívoro, como eu falei para vocês, se eu estou ali criando meu tambaqui, ou seja, qualquer outra espécie, e tem um predador todo tempo ali perseguindo, isso vai me estressar, isso vai ocasionar que eu não me desenvolva de forma eficiente. Então, vocês estão vendo o impacto que isso acaba gerando pela falta de um filtro mecânico,
que seria para filtrar a água e evitar que esses animais entrem. Sistema de abastecimento é algo que também a gente quase não vê na nossa região aqui do estado do Pará. Eu acredito que tem outras pessoas de outras regiões. Então, aqui também é outro detalhe que a gente acaba não tendo, que são sistemas de abastecimento. E quando tem, às vezes ele não é, digamos assim, feito de alvenaria ou de concreto, às vezes é só acabado tipo uma vala. Qual é o problema disso aí? Às vezes vai matéria orgânica para dentro do viveiro, quando a água vai passando ao longo desse sistema de abastecimento. E aqui o grande, digamos assim, o grande impacto que a gente tem na nossa atividade também é a questão da falta do sistema de drenagem. A maioria das nossas atividades aqui, né, produtivas, tem o abastecimento dos seus viveiros, né, por cano, mas não tem um cano de saída pelo fundo, que seria a drenagem, né? Então há uma concentração de matéria orgânica muito grande nesses viveiros, e infelizmente, para a gente, porque faz o viveiro totalmente escavado no chão, fica bem difícil de dar a saída do cano. Então é um problema que a gente enfrenta bastante aqui com os produtores, mas tem soluções alternativas para isso, né? Sempre lembrando que a dificuldade maior da nossa atividade é a concentração de matéria orgânica do fundo, porque se isso se concentra ao longo do ciclo, coisas vão acontecer com a qualidade da água, digamos assim, quase que todo o tempo. Por mais que eu corrija, por mais que eu faça alguma coisa, mas geralmente vai ocorrer algum tipo de problema, porque essa matéria orgânica está ali se concentrando, né? Então, é realmente um problema que temos muito grande. Aqui, com relação aos taludes, né, eu falei da questão da compactação e também é necessário fazer a proteção deles, principalmente fazer a gramar em cima dos taludes para que evite essa questão da erosão, né? E aqui a lagoa de decantação, que seria a água que está sendo drenada, deve ser tratada, né, antes de ser jogada no ambiente, mas em vez de jogar no ambiente uma água que é tão rica em nutrientes, né, devido à ração que a gente utiliza com os peixes, eu sempre indico para os produtores fazerem dessa água de decantação um desvio para a sua irrigação, né? Lembrando que aqui no estado também são poucos os produtores que realmente sobrevivem só de peixe. A maioria tem atividade piscícola como uma atividade secundária, então a maioria são agricultores. Então, por que não fazer o uso dessa água que é tão rica? Aqui, pessoal, só alguns detalhes de construção, né, como evidenciei para vocês. Seria muito bom se todos os viveiros escavados, né, fosse de forma declive, né, parecido com uma piscina, tem a parte mais rasa, a parte mais funda, fazendo com que toda a matéria orgânica do fundo se concentre numa determinada região, que seria o do dreno, e fazendo com que isso saia do sistema de forma bem mais favorável. Só que para a gente aqui é um pouco mais difícil isso, porque, como eu falei, o viveiro é totalmente escavado no chão, então a gente está no nível do solo, mas para baixo. E para dar a saída desse cano de drenagem é um pouco difícil, porque se fosse para fazer isso, a gente teria que ter uma vala por fora do viveiro. E isso dentro de uma propriedade é um pouco até arriscado, né? Não sei se algum colega meu aí já passou por um aperreio de quase cair no buraco desse, porque às vezes tá tanto mato ali grande, a gente acabou não enxergando, né? Quase eu quebrei a perna uma vez, porque o rapaz não tinha me avisado que tinha lá a vala da drenagem do viveiro dele. E aqui tem um corte também que o pessoal fala muito aqui da Embrapa com relação ao fundo do viveiro, que deveria ser tipo em formato de calha, né? Para direcionar mais ainda o fluxo dessa matéria orgânica. Só que isso é algo um pouco mais difícil, porque necessitaria de alguma máquina mais especializada para fazer esse tipo de compactação e corte. E aqui levando em considerações com relação ao talude, né? O tamanho que a gente tem que fazer, tem que deixar de base de talude. Isso seria mais para as construções de viveiro semi-escavado ou viveiro elevado, né? Que já pega material de alguma outra região para compactar ali no solo. Então, pessoal, eu escavei a minha atividade, né? Comecei a fazer, identifiquei o local que eu quero, fiz a escavação do meu viveiro, né, da minha unidade produtiva, agora eu preciso preparar. Esse tipo de manejo é algo que geralmente é negligenciado pelo produtor. Ele faz o viveiro escavado, faz bacaninha, mas não faz a sua preparação. Ele põe apenas a água e já põe o peixe lá dentro. Vai dar certo? A maioria das vezes não. Então, para iniciar um ciclo produtivo, é necessário fazer a questão da secagem do viveiro, né, deixar que esse fundo do solo respire, né, principalmente para quem está indo para um novo ciclo produtivo, né, que tem matéria orgânica no fundo. Ah, Vitor, não consigo secar meu viveiro não seca, ele sempre fica com água confinada, ele está brotando ali porque tem um olho d'água. Nesse caso, você deixa secar de lá, já vai para a parte de desinfecção. Aqui eu abro um parênteses, porque desinfecção do viveiro é diferente de calagem do viveiro. Quando a gente vai falar de desinfecção, que é essa secagem do viveiro, ou ele está um pouco cheio,
a gente vai utilizar dois produtos, que é para matar o que tem ali. Pode ser organismo patogênico, ou pode ser larva de peixe que a gente não é desejável para a nossa atividade, que são aqueles peixes que acabaram invadindo. Então, nesse caso, a gente utiliza cal virgem ou cal hidratado. Se o objetivo é fazer uma calagem, então a calagem sempre geralmente faz quando tem água, a gente vai fazer a correção do pH da água. Digamos que o pH da água está ácido, em torno de 5, 5,5, quero corrigir, vou usar calcário agrícola. E aqui eu destaco, sempre com bastante ênfase, que se tiver peixe meu de interesse lá de cultivo, toda vez que eu for fazer calagem, sempre fazer com calcário agrícola. Nunca fazer com nenhum outro tipo de cal, tá? Tome muito cuidado com isso para não levar à morte dos peixes de vocês. Após esse preparo, aí sim, quando a água estiver já um pouco, digamos assim, metade do viveiro está cheia, eu vou entrar com a adubação. E aqui na adubação tem um detalhe. Sempre lembrar, pessoal, que início de produção eu tenho que fazer adubação inicial. Então, tanto o... Tanto... É, desculpa. Na adubação inicial, tanto para adubo orgânico ou químico, ou misto, a quantidade desse adubo é muito maior, porque está iniciando a atividade, então ali eu tenho que preparar o meu viveiro para receber os alevinos, né? Então tem que dar condições para que o fitoplâncton se desenvolva e surja também o zooplâncton. Vai ser a comida natural que o peixe ele necessita. Então essa preparação do viveiro é muito importante, para que quando os peixes chegarem na minha propriedade, tenha ali alimento natural. Lembrando que quando a gente compra os peixes, os alevinos, esse peixe já está, ele tem que estar em jejum, né? Se o produtor que está te fornecendo lá, ele tem que fazer esse jejum no peixe de 24 horas, para que não venha a sofrer com amônia no transporte. E dentro do teu viveiro, quando tu vai fazer a aclimatação e alojar esses peixes lá, você também não vai alimentar, então ele vai ficar mais outro dia sem comer. Porque há questão de problemas que pode levar o peixe se você for alimentar ele depois de um manejo desse tão estressante. Para que também você corre o risco também de perder ração pelo não consumo. Então, lembrando, se eu fiz uma boa adubação, fiz tudo direitinho, vai ter alimento natural do meu peixe. Então, ele mesmo vai procurar comida ali dentro. Só para reforçar para vocês aqui, a secagem de viveiro sempre é muito importante no ciclo posterior. Aqui a desinfecção feita com calvídeo, cal hidratada. E aqui a calagem, eu até coloquei aqui com forma de alerta. Se for fazer calagem, vocês que estão lidando com o produtor, reforce para ele a questão da saúde dele mesmo, tá? A gente está falando tanto em questão da saúde animal, né, do peixe, também tem que levar a saúde do produtor, né? Cansei de ver o produtor fazendo calagem pegando com a mão mesmo, jogando lá dentro, respirando esse tipo de material, então isso não é bom, tá? Eu faço isso com ele. E sempre quando for fazer calagem, fazer a favor do vento, não contra ele. Já vi muita gente também desperdiçar calcário agrícola porque está brigando com o vento. E aqui a adubação já reforcei para vocês, então só para apontar. Quando vou iniciar a atividade, a adubação inicial vai pegar maiores quantidades de adubo, tá? A adubação de manutenção, meus peixes estão ali dentro da água, comecei a ver que está transparente essa água, eu consigo até ver os peixes nadarem. Tem vários tipos de problema. Vai ter o estresse do peixe com relação a fatores que estão externos, né? Por exemplo, o pássaro passou e já se estressa porque ele sabe que o pássaro está vendo ele lá, porque a água está transparente. Ou se não, tem o estresse também da falta de oxigênio, porque se eu não uso arador, e a minha única fonte de oxigênio é o fitoplâncton, se a água estiver transparente, ela está pobre de fitoplâncton, então vai ter adubação de manutenção, que é aí que o produtor tem que ter cuidado. Ele não vai colocar a mesma quantidade de adubo que ele botou inicial, ele vai ter que fazer um novo cálculo para colocar uma quantidade de adubo mais reduzida, né? Lembrando que o adubo, quando a gente joga lá do viveiro, também vai levar um pouco a quantidade de amônia, né? Porque tem ureia esse material, e também há um consumo de oxigênio porque ele vai sofrer decomposição. Depois que ele vai ser liberado os nutrientes na água para poder surgir os fitoplâncton. Então, tem que ter muito cuidado nessa questão quando há peixe no viveiro. Então, preparei todo o terreno, tá tudo bacana, fiz tudo passo a passo. Agora chegou a hora de adquirir os meus alevinos. Então, a outra parte importante que a gente tem que se atentar com relação ao manejo empregado, porque não é só ir lá no fornecedor e comprar esses alevinos e trazer para dentro do meu viveiro. Eu tenho que analisar esses peixes. Pegue um peixe, vê como é que tá as guerras, se tá bem vermelhinha, vê a aparência do corpo do animal, vê se não tá, tipo assim, com
uma condição de desnutrido, né, um peixe que está com olhudo, e principalmente ver a uniformidade do lote. Aqui vocês estão vendo uma imagem, aqui vocês estão vendo que a primeira fila de peixe tem peixes de vários tamanhos, e na segunda vocês estão vendo uns peixes mais uniformes. Então isso vai garantir que eu consiga tirar lote mais uniforme de produção da minha propriedade, se eu entrar com os peixes já com quase o mesmo tamanho. Infelizmente, não é algo que a gente faz, principalmente porque a maioria das pisciculturas, né, dos produtores de peixe, geralmente tem um viveiro, tem dois. Então, para quem quer realmente ter mais segurança, seria bom fazer uma quarentena desses peixes, antes de realmente levá-los para dentro da estrutura final, né, do cultivo. E aqui algumas características de alevim saudável, né? Então, eu tenho que analisar como é que chegou esse meu peixe na propriedade. Será que estão tendo uma natação normal, uma natação que é da espécie, ou estão rodopiando, ou estão tendo algum outro tipo de comportamento? Então, essas coisas têm que ser analisadas, tá? Ah, peixe nadando em círculo, peixe nadando em espiral. Isso é sinal de toxicidade, sabe? Principalmente com relação à amônia. Então, é por isso que é muito importante vocês combinarem com o produtor, quando forem comprar os alevinos, ele tem que dar o jejum, 24 horas sem alimentar esse peixe, para que no transporte ele não venha a defecar dentro da água e contaminar elas com amônia. O corpo precisa ter nada de exíntegra, né, tudo direitinho, as escamas brilhantes, bem aderidas, sem mancha, lesões ou feridas, e principalmente deformações. Se você pegou um lote lá de peixe, você está vendo o peixe deformado, isso é indício de cruzamento, endogamia, né? O produtor lá que está fazendo as matrizes, a reprodução das matrizes, porventura pode estar misturando lá, fazendo a reprodução de aparentados, né? Isso diminui muito a questão genética e também há muita deformação de peixe, né? Então, esses são alguns alertas que vocês têm que tomar cuidado. Então, a proporção corporal deve ser adequada, sem peixe magro ou esquelético, né? Questão da desnutrição, e a coloração tem que estar específica da espécie. Se vier com outro tipo de coloração que você ali olha assim, poxa, eu não estou acostumado a comprar peixe dessa forma, então é mais a gente não comprar, tá, pessoal? Aqui está uma imagem para vocês verem, ó. Na primeira foto, estão vendo um peixe ali nas suas condições de sanidade ideal. Esse é um bom alevinho, tá bonito, com as escamas e com essas nadadeiras bem feitinhas, bem aderidas. E nas outras figuras vocês estão vendo peixe com deformidade, peixe com coloração alterada ou desnutridos. Então, são coisas que tem que ser analisadas. Se eu não levar em consideração isso, dizer assim, isso aqui não tem problema, vou engordar eles. Como eu falei, posso dar a melhor ração, fazer o melhor manejo de água, fazer tudo direitinho, mas esse peixe não vai se desenvolver como deveria. Então, quem vai sentir no bolso sou eu futuramente na despesca. Tá ok, pessoal? Transporte desses peixes para a minha propriedade. Então, o produtor lá que for te vender, né, o fornecedor, tem que garantir com que tenha uma quantidade mínima de peixe lá dentro, não uma superpopulação de peixe dentro de uma sacola, ter uma densidade equilibrada, e garantir também que tenha oxigênio à vontade ali, dentro dessas sacolas. E se vocês quiserem melhorar mais ainda a questão do transporte, é ideal que seja colocado dentro de uma caixa de papelão, para fazer com que a temperatura não se eleve tanto no caminho. O mesmo cuidado tem que ser tomado também para quem for fazer a utilização de tank fish, né? Tem que ter também a questão do oxigênio. Em ambos os casos também tem que ter a utilização de sal para dar ali uma redução do estresse do peixe. E o pulo do gato que eu falo chegou na sua propriedade esses alevinos, analise quando vocês forem abrir a sacola onde os peixes vieram. Vê se você não sente aquele cheiro muito forte de amônia. Se você sentir, você já sabe. O peixe não passou pelo jejum. Isso quer dizer que ele se autocontaminou dentro desse transporte e ao longo do dia vocês vão acompanhar a mortalidade. Então vocês estão vendo que mal iniciou a atividade já está tendo um prejuízozinho. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Não é questão de, Vitor, você está deixando as coisas muito mais complexas, muito mais difíceis. Não é isso, pessoal. Se eu não levar em consideração essas coisas, eu posso fazer o melhor manejo, eu mesmo, dentro da propriedade, mas errou na compra dos alevinos e botou eles de forma inadequada, isso aí vai impactar vocês até o final, tá? Observe o comportamento dos alevinos, se estão bebendo, se estão com natação irregular, se estão virando, são tudo indícios de contaminação por amônia. Feito tudo isso, eu não posso errar na aclimatação. Tem um produtor meu, não sei se ele está assistindo aí, né? Mas não vou dizer nomes não, tá? Fica preocupado. Tem um produtor meu que comprou um lote lá de tambaqui. Tabatinga, na verdade, um lote de 1 milheiro.
Ele fez a aclimatação e tudo mais, e logo no mesmo dia morreu todos os peixes. Aí ele achou que foi essa questão da água. Eu fiquei perguntando para ele lá, investigando tudo. Falei, tu fez a aclimatação direitinho? Porque morrer de peixe assim de uma só vez, alguma coisa aconteceu. Aí eu até poderia dizer que foi a qualidade da água, né, alguma coisa do tipo lá do viveiro dele. Mas ele comprou os mesmos peixes junto com outro vizinho, e o vizinho tá lá com os peixes vivos e o dele morreu. Então, pode ser que seja ter sido feita uma aclimatação inadequada. Então, sempre quando for aclimatar peixe, trazer essa cola para dentro do viveiro, passar 10 minutos para ter o equilíbrio térmico, né, da água do viveiro com a água da sacola. Abrir a sacola e fazer o equilíbrio químico, né, com relação ao pH, oxigênio, amônio, nitrito, tudo, para depois sim liberar os peixes. E nessa foto final, eu faço até de propósito, né, colocar aí, qual seria o pulo do gato? Não libere a água da sacola dentro do viveiro, pessoal, porque a gente não sabe que tipo de patógenos o fornecedor tem na sua água. Então, o que eu aconselho a vocês fazerem? Pegar uma peneira, um pulsazinho, pegar só os peixes e botar dentro do viveiro, tá? Não libere essa água dentro do viveiro, lá da sacola, tá bom? Os mesmos cuidados de aclimatação também são feitos para o tank fish ou transfish. Outras coisas que devem ser consideradas, pessoal, é com relação aos predadores. Então, se eu estou ali com formas jovens, eu tenho que ter muito cuidado com isso. Produtor que não tem o filtro mecânico, peixes carnívoros vão estar invadindo a sua água. Se eu estou bombeando água do rio, de Igarapé, é inevitável que esses peixes apareçam. Então, ali vocês estão vendo que eu já falei várias vezes, né, a questão de predação dentro do viveiro, né? Os animais ali estão confinados, não podem nem fugir para algum outro lugar, que estão presos. Então, isso é estressante, estar fugindo de um predador todo o tempo. Pássaros. Então, tem muitos pássaros na região que vão fazer uso dessa alimentação que vocês estão colocando lá, né, dos peixes. Então, faça com que a água fique levemente esverdeada para fazer com que os peixes se camuflem, tá? Não deixe a água transparente, que isso aí vai aumentar a predação pelos pássaros, né? Pô, o pássaro está ali voando, só observa o peixinho ali, vai e captura. Tem que cuidar também com aranhas e outros insetos, né? Como barata d'água, cobra, tudo isso se alimenta de alevino. E principalmente, se você vê que o produtor faz uso de macrófitas aquáticas dentro do seu viveiro, né, produtivo, é algo que deve ser conversado. Macrófitas aquáticas dentro da unidade produtiva não tem benefício nenhum para o peixe. Não tem esse negócio de fazer sombra, não tem esse negócio de servir de alimento, vai servir de esconderijo para esses insetos, vai perder tua ração, porque na hora que tu for fazer o racionamento, vai cair em cima desse tipo em cima dessas macrófitas. Fora que a macrófita também vai estar tirando o oxigênio da água, jogando para a atmosfera, e as folhas dela também vão servir de matéria orgânica que vai tudo ali para o fundo. Então, vocês estão vendo que macrófita é algo que não deve ter. Eu sou um cara assim que, quando eu vejo isso, eu falo, olha, não, tira esse negócio daí. Não é aquário e nem uma estação de decantação, né? Então, tem a questão do morcego pescador, que também, isso é o pior, porque é à noite, o bicho nem vai ver ele agindo lá. Tem a questão das odonatos também, que são muito vorazes em cima dos alevinos. Sapos e rãs não vão consumir peixe. Há produtor que me fala que já viu sapo comendo peixe, eu não vi isso, mas não sei, né? Até então eles não consomem peixe, mas eles vão competir pelo espaço, pela ração. E também tem que ter cuidado com lontas, arilãs e jacarés, né? Se você mora em regiões perto de rios, igarapés, tem que ter cuidado com esse tipo de mamíferos e répteis que pode estar entrando na sua piscicultura. E come muito peixe. Outra questão de manejo. Agora estou com meus peixes alojados no meu viveiro. Agora tem que prestar atenção no manejo que eu vou ter ao longo do seu crescimento. Então, eu sempre tenho que levar em consideração a capacidade de suporte. A gente que é técnico, a gente consegue entender naturalmente por que a gente deve colocar um peixe por metro quadrado. Isso fica bem evidente para a gente, mas para o produtor ainda não é algo que eles consigam entender por que a gente tem que seguir essa densidade, né? Aí imagina um produtor que tem ali um viveiro pequeno e eu dizer para ele que só vai caber 75 animais, 100 animais. O cara tá me olhando de forma com raiva, né? Porque ele não consegue entender por que só isso de peixe. Mas a gente tem que apresentar para ele, mostrar para ele que lá dentro da água não tem só peixe. Aqui eu botei um desenho bem feio meu, né? Que eu fiz assim, mas dá para entender. Que além do peixe, eu tenho lá o fitoplâncton, tenho o zooplâncton, lembrar que também os peixes vão ter a questão das suas fezes que vão lá para o fundo, tem a matéria orgânica do fundo e tem a ração que vai estar entrando no sistema. Então, sempre destacar para o produtor que tudo isso consome oxigênio. Então, se foi definido que é um peixe por metro quadrado, é o mínimo de espaço que o peixe tem para sobreviver.
é o espaço que ele vai crescer, vai ter oxigênio disponível e vai conviver com outros tipos de organismos lá dentro que vão garantir, digamos assim, a harmonia entre eles. Qualquer desequilíbrio na capacidade de suporte vai me dar problema. Então, vocês vão ver que a questão do bem-estar animal não vai ser assegurado. Tem muita coisa aí dentro, além de peixe. Então, definida a densidade de lotação, eu tenho que ver como é que vai ser para cada fase de cultivo, né? Então, para recria é uma densidade, para engorda é outra. Então, isso aí vai depender muito do que o produtor quer fazer, tá? Mas sempre respeitando a densidade, porque a capacidade de suporte do ambiente é uma. Se eu quiser aumentar o número de animais num ambiente desse, eu sempre falo, temos que entrar com mais manejo e mais tecnologia, né? No caso, nesse caso aqui do viveiro de cavalo, se você quiser aumentar um pouco mais a densidade, é a aeração forçada, ou maior renovação de água. Outra parte do manejo dos peixes dentro do cultivo ao longo da criação, né, é a biometria. A biometria é algo que a gente tem que fazer, porque é muito importante para a gente poder avaliar ali como é que está o desenvolvimento do meu peixe. E também é um dos poucos momentos que vocês vão ter de contato com o peixe. Então é muito importante o produtor fazer a biometria. Se ele não faz a biometria, ele não vai saber quanto que ele vai dar de taxa de ração para esse animal, vai no achismo mesmo, né? Fora que ir no achismo, sempre o achismo vai para muito. Não vou saber como é que está a saúde dos meus peixes, porque eu não consigo ver eles, não tenho contato nenhum com eles, só vejo eles boquejando ali a ração e pronto. Mas se eu faço a biometria, eu consigo avaliar esse animal, ver se as escamas estão tudo íntegras, não estão eriçadas. Posso observar se os olhos não estão para fora, alguma coisa do tipo, né? Posso ver se o abdômen está realmente da forma que é, não abaulado. Então, são coisas que a gente pode avaliar no momento da biometria, além de observar o desenvolvimento desse peixe, né? A conversão alimentar, o ganho de peso de um mês para o outro. Então, vocês estão vendo que o manejo em relação à biometria é fundamental. E após a biometria, sempre fazer o uso, né, de algum tipo de imunoestimulante, né, para devolver esses animais para dentro do viveiro. Manejo na hora das matrizes, né? Serve para quem faz reprodução, né? Seleção de matriz. É um momento muito estressante, eu vou passar rede, selecionar os animais, vou ter que verificar quem é que realmente está apto para a reprodução, então tudo isso requer cuidado, atenção para garantir o bem-estar desse animal, principalmente para quem tem matriz, né? Porque levar à morte de uma matriz dessa é, digamos assim, além de doloroso para o produtor, é uma perda financeira muito grande, né? Porque até um animal atingir a idade de maturação sexual, né? No caso do tambaqui são 4 anos, então imagine o prejuízo que é perder uma matriz. Então, tudo isso tem que ser feito de forma bem adequada. E aqui a gente vai passar para a parte da nutrição, né? Falei de várias etapas, né? Então, na parte da nutrição é outra questão da liberdade nutricional do peixe, que a gente tem que garantir, e é fundamental que ele tenha alimento disponível e de qualidade para que eu garanta a sanidade desse peixe e o bem-estar animal, né? E a outra parte importante da nutrição e manejo alimentar é saber qual é o hábito alimentar desse animal. Tem muita gente que recai no erro de criar pirarucu dando ração de tambaqui para ele, né? Se eu for pegar uma ração de onívoro e dar para um peixe carnívoro, é um pouco difícil de aceitar, mas se ele aceitar, mesmo assim não vai ter todos os nutrientes necessários para ele ali se desenvolver, principalmente com relação à proteína bruta, né? Então vocês estão vendo que essa questão tem que ser muito bem vista, né, para não ter nenhum tipo de problema com relação à nutrição do animal. E se eu começar a negligenciar a alimentação desse peixe, vai deteriorar a questão da sanidade dele e vai ser mais suscetível a doenças. Então, vocês vão ver que o produtor acaba perdendo de diversas formas, né? Então, diferente, né? Eu até destaquei aqui, né? Diferente da produção de bovinos, suínos e frango, né? Há uma grande diversidade de espécies de peixe, né? Então, a gente tem que ver como cada espécie dessa se comporta e qual tipo de ração elas vão se adequar para elas. Felizmente que no Brasil a gente não tem tabela de racionamento, ração específica para cada tipo de peixe, né? A gente acaba usando de um aqui vai servir para outro e vice-versa, né? Então, é algo também que tem que ser visto, né? Revisto aí pelas pesquisas, né? Direcionar mais para a questão da nutrição específica de cada espécie. Que aí sim a gente vai ter um maior, digamos assim, maior desempenho zootécnico desse animal no viveiro. Então, a alimentação é um dos processos mais importantes ao longo do cultivo, né? E o manejo alimentar correto permite ao produtor aumentar a produtividade dos peixes. Como assim? Se eu consigo alimentar ele de forma adequada, fiz a biometria, sei o quanto eu devo dar de ração, a produtividade desse animal vai crescer. Por quê? Porque eu evito desperdício de ração, evito piorar a qualidade da minha água. Então, se a minha água está de forma qualitativa, né, dentro das condições de um peixe, ele vai se alimentar de forma
mais favorável e vai se desenvolver melhor. Então, vocês estão vendo que só o fato de eu conseguir controlar a alimentação, eu consigo melhorar várias outras coisas dentro do sistema de cultivo do animal. Desculpa, pessoal. Então, tendo esse controle do manejo alimentar, eu vou manter a qualidade da água adequada, sem piorar ela. Sempre lembrando, pessoal, é algo que a gente tem que conversar, demonstrar para os produtores que comprando ração cara não é um custo, é um investimento, tá? No máximo comprar a ração, digamos assim, meio termo, mas nunca comprar a mais barata. Isso aí vai custar muito caro, principalmente para a qualidade da água, principalmente para o peixe e lá na frente para o produtor, aumentando o ciclo produtivo e tudo mais. Então, uma boa alimentação também vai contribuir para a manutenção da saúde dos peixes, né? Tá bem alimentado, né? Com toda a sua exigência nutricional sendo ali atendida, né? Então, ele vai ter uma melhor saúde. E eu vou ter um pescado de boa qualidade nutricional. E fora que também o peixe desse bem alimentado, com condições de saúde adequadas, é muito mais saboroso. Pode perguntar, quando o cara tem lá tudo bem certinho, fazendo um manejo bem legal, o produto final dele é de melhor qualidade. Esse tipo de produtor, sempre eu falo para eles, vocês podem sim aumentar até o preço de comercialização do peixe de vocês, se vocês realmente mostrarem para o consumidor final a forma que vocês estão produzindo e o gosto que esse peixe tem. Tem muito produtor aí que tem peixe com um gosto diferenciado mesmo, que ali você sente o quanto o peixe tem um frescor ali que é agradável, né? Pô, o peixe ali assado tem aquele cheiro saboroso, tudo. Então tudo isso tem a ver com a questão do manejo alimentar bem adequado e principalmente com relação à qualidade de água, né? Evitando que os peixes sofram com algum tipo de orflevo devido à proliferação de fitoplâncton no viveiro. Então, tudo isso, garantido um bom manejo nutricional e alimentar, eu vou reduzir os custos com a produção. Por quê? Como eu falei lá no início, a maior parte do custo produtivo, né, é com ração, é o maior insumo. E pode representar de 60% a 80%. Se eu quero representar só 60%, eu vou ter que fazer todo esse passo a passo para não ter tanto desperdício com ração. Se eu não faço biometria e vou no achismo dando ração para esse animal, meu custo produtivo vai para 80% só com ração. E aqui, pessoal, só para vocês verem, a escolha da ração. Aqui eu achei bem interessante que um rapaz lá de Estragão, né, que trabalha só com camarão, especialista nessa área, ele também dá consultoria na área de piscicultura. E ele fez aqui só um demonstrativo com um produtor dele, que estava comprando ração barata, e ele foi lá e fez. Na garrafa PET mesmo, botou água lá e comparou. Deixou mais ou menos 10 minutos e comparou lá a ração comercial de maior valor do mercado e a ração comercial que o produtor tinha comprado. Em 10 minutos, a ração de menor valor ó, já se deteriorou todinho e foi para o fundo. Então, se o peixe não faz uso disso na hora, olha quanto de matéria orgânica vai lá para o fundo do viveiro. Então, isso é desperdício. Fora que essas rações, digamos assim, mais baratas do mercado, às vezes elas têm nutrientes que não estão ali disponíveis para o peixe. Por mais que ele mastigue, coma, ele não consegue absorver esses nutrientes. Então, vocês estão vendo que isso tudo vai se transformar em fezes e vai para onde? Para o fundo do viveiro, que vai ali degradar a qualidade da água, então vai ter outras alterações. Então, é aquela história que está bem clichê dele, né? O barato sai sempre mais caro. Então, escolha a ração adequada para os peixes, escolha rações que sejam de acordo com o hábito alimentar desse peixe e também de acordo com a idade dele. A gente sempre destaca. Peixe alevino, pequeno, que está comendo ração em pó, 50%. À medida que ele vai se desenvolvendo, a ração vai aumentando de granulometria e vai diminuindo a proteína bruta dessa ração. Ração tem que ter boa palatabilidade, tem que ter um gosto que seja realmente atrativo ali para o peixe. Eu sempre falo que o peixe é parecido com o gato. O gato é enjoado. Se você comprar uma ração ali que o gato cheira e não gosta, ele não vai querer comer. Então a gente também tem que se atentar a isso, tá? A palatabilidade da ração. As características físicas da ração, ela tem que ter uma boa frutabilidade, tem que ser uma ração extrusada. Explique para o produtor, ter cuidado na hora de comprar a ração, comprar sempre extrusada e não peletizada. Cuidado na forma de fornecer a ração. Essa ração tem que ser distribuída ao longo do viveiro, a laço, e não no canto de um viveiro. Tem muito produtor que gosta disso, que ele gosta que o peixe venha até ele para consumir ele perto dos pés dele, mas é um problema, porque ali eu digo que sempre favorece a formação de gangue, né? Os peixes que são mais espertos já sabem que é ali que é para comer, então eles vão ficar batendo nos menorzinhos, não dão oportunidade para os outros. Então,
A ração tem que ser jogada ao longo do viveiro, dando oportunidade para todos comerem de forma igualitária. Então, vocês estão vendo aí que é a questão da liberdade nutricional, né? O peixe tem que ter a liberdade de comer o seu alimento lá sem estar se estressando com o coleguinha dele do lado. O manejo alimentar tem que ser levado em consideração, né? A questão da biometria, fazer o racionamento tudo direitinho, né? A taxa de ração, né? Quanto eu vou dar, da porcentagem do peso do animal em ração, acompanhar a conversão alimentar, se realmente o peixe está digerindo essa ração e fazendo com que ele se transforme em carne e não em fezes, e armazenar essa ração de forma adequada, né? Tem muito produtor também que às vezes pega a ração, abre e deixa em cima diretamente do solo, né? Ou, ou sobre um piso, alguma coisa assim. Então ali fica pegando umidade do dia a dia, né? Tem que estar em cima de algum tipo de pallet. E Rafael, eu tô com tempo ainda aí, como é que tá? Eu que eu fico empolgado falando as coisas, eu vou embora. Tá sim, tá tranquilo. Fica à vontade. Tá ótimo. Tá, obrigado. Vou tentar correr um pouquinho mais, porque eu quero aproveitar também a experiência dos meus amigos que estão aí, né? Que eu sei que tem muita gente aí extremamente profissional que a gente vai poder trocar uma boa ideia. Aqui, pessoal, com relação à qualidade de água, isso aí é o ponto-chave do negócio, que é o grande desafio da atividade piscícola, né? Qual é o problema de criar peixe? A gente não visualiza o nosso produto. O cara que produz gado, produz suínos e aves, tá ali todo o tempo vendo o seu animal. Se tiver algum problema com esse animal, ele vai observar. No caso do peixe, quando a gente começa a observar o peixe dando sinais clínicos de algum tipo de patógeno, já é tarde demais. Então, o grande desafio da atividade é essa. A gente não visualiza o nosso peixe, o oxigênio é muito limitante dentro do ambiente. Aqui na atmosfera, a gente está respirando agora, tem 19% de oxigênio disponível na atmosfera. Dentro d'água, essa taxa vai cair para 4%. Então, vocês imaginam o quanto isso é limitante dentro do ambiente aquático. No entanto, os peixes, né, os animais aquáticos, são especializados em tirar esse oxigênio, mas claro que tem um limite, né? Então, temos que garantir essa questão do oxigênio. E entender também, a gente quer até que a gente já entende, né? Porque passamos 5 anos estudando isso e a gente começa a entender que o foco é a água, mas a gente tem que fazer com que o produtor entenda que o foco dele é a água. Se for para falar para ele logo, fala logo assim: você vai criar água. O peixe é consequência desse tipo de atenção que a gente vai ter com a água. E outra coisa que torna ainda mais, digamos assim, mais desafiador dentro da atividade é que, como a gente produz muito mais indivíduos por metro quadrado, a gente consegue ter uma maior produtividade. No entanto, é muito mais suscetível a doenças. Quanto mais confinamento de animais, mais suscetível vai ser a doenças. Então, para vocês verem aqui em comparativo, num hectare de lâmina d'água, a gente consegue produzir, com relação ao tambaqui, de 18 a 24 toneladas de peixe em um hectare de lâmina d'água. Se a gente for para outro tipo de cultura, por exemplo, na cultura dos bovinos, né, na pecuária, em um hectare de terra, num sistema extensivo, né, eu consigo produzir uma cabeça de gado. Imagina o tanto de área que ele precisa ter para se desenvolver, né? E dentro de um mesmo ambiente, a gente consegue produzir muito mais carne, proteína, do que na atividade pecuária de gado. Então, vocês estão vendo aí como é o desafio. E eu sempre brinco com os alunos, né, até mesmo com o produtor, que dificilmente tu vai ver, né, tu tá andando aqui pela margem de alguma fazenda, tu vai ver um boi com falta de ar. Ah, o que tá acontecendo com aquele boi? Tá com falta de ar. Isso não vai acontecer, só se o boi nasceu com asma, né? Mas, no entanto, isso é muito comum na criação de peixes, né? A gente observa bastante isso, porque é realmente um fator limitante, e quanto mais aumentar a densidade, mais perigoso isso vai se tornando. Então, dentro da qualidade de água, a gente tem que se atentar e começar a compreender como é que funcionam esses fatores físicos, químicos e biológicos. Então, a água é dividida em 3 partes. Tem questões químicas, físicas, químicas e biológicas. E se a gente não entender como elas se interagem, vamos ter muita dor de cabeça com relação à manutenção dessa qualidade de água. Então, diante de tudo que a gente já falou, né, por que estudar água? Então, é entender que os peixes dependem da água para tudo, né? Ali é um ambiente vital para ele realizar a respiração, a alimentação, a reprodução e a sua excreção. Então, se qualquer mudança dentro da qualidade da água vai impactar o animal. Não tem jeito. Falta oxigênio, vai mexer lá com a questão
da nutrição dele, que não vai querer se alimentar, não vai querer se desenvolver, vai começar a aparecer outras, com relação ao estresse do animal, né, vai começar a aparecer outras doenças, né. Então, tudo tem que estar muito bem amarrado. Se o produtor não entender, se o técnico também não orientar dessa forma, vai ter problemas quase que corriqueiramente por causa da qualidade da água. Então, por que tentar manter a qualidade da água? Não é só analisar, mas a gente tem que tentar sempre, nosso desafio diário é tentar sempre manter uma boa qualidade de água para que esse peixe realmente tenha um ambiente de bem-estar, onde ele possa se desenvolver de forma assim a demonstrar seu comportamento como espécie em um ambiente natural, né? Então a gente vai tentar imitar o ambiente natural dele em um ambiente confinado, dando a oportunidade para que ele se desenvolva, que ele tenha essas relações, essas interações, digamos assim, sociais com outros peixes, né? Então, tudo isso tem que ser garantido. E garantindo uma boa qualidade da água, a gente vai ter um melhor desempenho da produção, né? Esses peixes vão desenvolver de forma muito melhor. Imagine, o peixe que está sofrendo com oxigênio, está faltando oxigênio, vai perder um dia de alimentação. E se o problema permanecer ao longo do dia, ele vai perder outros dias de uma boa alimentação. Então, vocês estão aumentando o ciclo produtivo. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado. Então, uma água que tem uma boa qualidade, ela vai também minimizar os impactos ambientais, porque essa água ela vai estar, digamos assim, ela vai estar com melhor qualidade, né? Até mesmo para tratar ela tudo mais, e se for o caso, né, de devolver para a natureza, ou se não fazer uso dela para alguma irrigação, fertirrigação. Isso sempre vai acabar maximizando o lucro do produtor, né? Porque eu vou estar reduzindo o custo de manutenção da água. Isso vai me garantir lá sempre a uniformidade dos peixes, o desenvolvimento esperado e a boa sanidade deles, né? Como que a gente realiza esse monitoramento? Sempre apresentar para o produtor e mostrar para ele, explicar para ele que existem diversos aparelhos no mercado, né? Aparelhos como sonda de medição para fazer análise de água e também os kits. E como eu falo, produtor, pessoal, a gente tem que incentivar o uso dos kits de análise de água, principalmente esses colorimétricos. Não aconselho o produtor a ter sondas, nem multiparâmetros, essas coisas. Tem produtor meu que tem, só que qual é o problema? A manutenção desses equipamentos. Você não tem água destilada, você não tem os reagentes de calibração, é o mesmo que não ter. A pessoa usar um pH que está ali descalibrado, não serve de nada, né? Então, eu acho que o mais seguro, o ideal seria a utilização desses kits colorimétricos, até porque dá uma boa resposta do que está acontecendo ali no ambiente, e também serve também até de base de dados para a gente, né? Porque é muito ruim chegar numa propriedade, aí o produtor fica lá explicando para a gente como é que está a situação, tudo, mas não tem ali o histórico de como a água está se comportando ao longo do tempo. A gente vai ter ali o momento que está chegando, né? Às vezes até a água já mudou e nem está mais com as características que estavam anteriormente prejudicando o animal. Então a gente vai ter uma outra visão, né? E aqui, falando rapidamente das formas físicas da água, né? As propriedades físicas da água, a gente vou me atentar a somente essas três, que é a temperatura, a transparência e turbidez. Na temperatura, lembrar sempre que o peixe não tem a capacidade de outros animais de manter a temperatura do seu corpo constante, né? Ele não é um animal de sangue quente, né? Que nem a gente. Depende de quem está aqui no Pará, que esteja no Paraná, a nossa temperatura corporal sempre será mais ou menos entre 35,5 e 36, né? E a do peixe não. A temperatura da água que tiver vai ser basicamente a temperatura do peixe. Então vocês estão vendo que ele é muito suscetível a essa questão do clima, né? Por isso que o ideal, o produtor sempre trabalhar com peixes adaptado ao clima da região. Tem que ter muito cuidado para não se apaixonar quando a gente vai assistir Globo Rural, né? A gente vê lá o cara criando um peixe lá, cara, quero criar truta, acho um peixe bonito, cresce bem, e trazer para nossa região que não tem um clima favorável para esse animal. Então, sempre vai estar um animal com elevado estresse, né? Então, isso tudo vai influenciar também nessa questão nutricional, no seu bem-estar. Então, a temperatura é algo que tem que ser sempre levado em consideração. E aqui entra a questão da instalação, né? Da construção do viveiro. Se o produtor não respeitar a profundidade, digamos assim, ideal para a construção de viveiro, se for um viveiro raso, todo o tempo esse peixe vai estar estressado, porque é um viveiro que vai esquentar e esfriar ao longo do dia. Então, todo tempo o peixe vai ficar naquela mudança muito brusca de temperatura, levando não só a inapetência, né, de não se alimentar, mas vai levar ao quadro mesmo de doença, né? Principalmente nesse período chuvoso, para vocês terem uma ideia, para quem tinha viveiro, digamos assim, raso, né, abaixo de 1,20 m,
Só o fato de chover tanto na região, a água começa a esfriar a um ponto que a temperatura mudava tão bruscamente que aparecia a doença do piscinodínio, parasita lá que ficava pegando os peixes lá. Então, tem muita região aqui do estado, né, outros amigos meus que estão atuando na área estão vendo que ocorreu muito isso. E quando tem a infestação desse piscinodinho, para resolver é muito complicado. Ela tem a elevada perda de mortalidade desses peixes, então vocês estão vendo, né? Tudo ocasionado por causa da temperatura e também por causa da infraestrutura do viveiro, né, que não foi feita de forma adequada. E se a temperatura estiver elevando bastante dentro da água, né, a água vira raso. Qual é outro problema? Como já falei também anteriormente, o gás oxigênio é um gás que, quando a temperatura vai se elevando e vai se tornando solúvel, vai saindo da água, então tem uma elevada mortalidade. Já aconteceu de o produto chegar para mim, pô, meus peixes estão morrendo tudinho, temperatura e falta de oxigênio. Então, são duas coisas que podem realmente impactar a produção do produtor. Transparência da água, ainda hoje eu estava fazendo comercial desse disco de saque, né, que eu ainda acho assim, um dos equipamentos extremamente úteis dentro da piscicultura, e é muito triste quando a gente vê que o produtor está há anos dentro da piscicultura e nunca sequer ouviu falar do disco de SEC, né, que é para medir a transparência da água. Aí eu pergunto, pessoal, como é que vocês definem quando é que vão fazer limpeza, adubação, ou quando não deve fazer nada do viveiro? Ah, não sei. E eu acho engraçado que tem produtor que chega assim, acorda um dia e fala assim, vou fazer uma adubação, ou uma calagem, mas baseado em que tipo de fator, né? É baseado em que tipo de idade vai tomar para poder decidir, né, o que ele vai fazer. Então, o disco de SEC eu acho um equipamento assim, maravilhoso, de baixo custo, o produtor pode fazer de qualquer tipo de, de material, e ele te dá uma resposta muito rápida ali, né, de como é que está a concentração de fitoplâncton dentro do viveiro. Se eu ver que o meu disco já está sumindo ao longo dos 10, 20 centímetros, já é algo que eu tenho que fazer, né? Tem que dar uma limpeza desse viveiro, tirar a matéria orgânica que está no fundo, que está servindo muito de nutriente, para diminuir essa concentração de fitoplâncton. Então, essa é uma briga que realmente o produtor tem que ter muito cuidado, né? Porque se ele não se atentar a isso, de um dia para o outro as coisas podem mudar. Hoje eu durmo aqui com meus peixes tudo bem, tudo se alimentando legal, e acordar com eles tudo morto amanhã, porque há uma infestação, um boom de fitoplâncton, microalgas, que pode levar à morte de todos esses peixes. Como é que vocês estão vendo na imagem abaixo, né? Uma fração de microalgas ali que acabaram morrendo, aí há uma mudança da coloração da água e levando à morte de todos os peixes. Na turbidez, é uma situação diferente da transparência da água. A transparência da água está ligada à concentração de fitoplâncton nesse ambiente. Na turbidez é com relação a sólido em suspensão, né? Então, quando há chuva muito forte e o meu talude não está bem compactado ou não está protegido, né, com gramas, isso tudo pode entrar para dentro do viveiro, fazendo com que ele fique muito sólido em suspensão, que vai dificultar o peixe de respirar. Não porque esteja faltando oxigênio, mas porque realmente na hora de puxar a água vem aquela terra nas guerras. Aí vocês vão ver lá os peixes boquejando. Então, é algo também que tem que ser levado em consideração, o produtor tem que ficar de olho, né, nessas mudanças de coloração da água. Muita turbidez na água, muito sólido de suspensão na água, também atrapalha o desenvolvimento do fitoplâncton, né? Se a gente sabe que o fitoplâncton ele vai formar o oxigênio, se o sol bate na água e não está realmente atingindo o fitoplâncton, então não vai ter a produção de oxigênio. Então, turbidez elevada pode atrapalhar também a formação do oxigênio. E aqui embaixo vocês estão vendo umas fotos, né, do peixe que tentou respirar e não conseguia por tanta sólido de suspensão, né? E acabou estourando suas guerras. Então, química da água, pessoal, nas propriedades químicas, o oxigênio é o principal propriedade que a gente tem que observar, né? Tem que sempre estar acompanhando. Falei para vocês, dentro da água é um fator limitante, só que as pessoas são especializadas em tirar esse oxigênio disponível na água. Mas tem que estar pelo menos em 4 miligramas por litro. Esse é o mínimo assim, que o peixe precisa. Tambaqui ainda suporta concentrações de oxigênio em torno de 3. Aí vocês vão ver esse caso do tambaqui, né? Tipo um bigode chinês, né? Um beiço bem largo. É uma adaptação morfológica que ele tem, né? Um peixe adaptado a esse tipo de ambiente, mas não é bom permanecer nesse tipo de oxigênio, de 3 miligramas, porque vai atrapalhar, né? O cara, imagine você, tá ali passando falta de ar, você não vai querer se alimentar, né? Vai ter dificuldade para essa alimentação. Então vocês estão vendo que isso vai atrapalhar o do animal se desenvolver.
E se o ambiente continuar com essa falta de oxigênio, pode levar à morte de todos os peixes, né? Aí vocês estão vendo uma imagem acima, que é uma criação de tilápia, onde ele adensou acima do permitido, né? Não acima do permitido, mas acima da capacidade de suporte, mas em contrapartida ele deu o conforto para os animais, que são a utilização de arador, né? Tá oxigenando bastante ali a água. Só que, no entanto, o produtor ali confiou na energia, né? Somente na energia, não tinha o suporte que é o gerador, né? Então, quando faltou energia, os peixes acabaram morrendo em questão de horas. Muito indivíduo no mesmo ambiente, ali o que eles tinham de suporte de oxigênio terminou, então rapidamente o consumo de oxigênio foi lá para cima e não teve outra, né? Os peixes acabaram morrendo tudo de uma vez. Questão do pH. O pH também é outro fator muito importante. Se a água estiver ácida, vai começar a mudar a acidez do sangue, ou mudar o pH do sangue do animal, e isso vai fazer com que ele tenha problema, né? E ocasionando a morte dele, além do estresse e tudo mais. Então é nesse momento que o produtor tem que fazer mão da calagem. Mas para fazer uma calagem, eu preciso saber qual é realmente o valor de pH do meu viveiro. Tem produtores que fazem calagem porque acham que deve fazer, mas não sabe por que estão fazendo naquele momento. Tem que fazer, não sei o que, para garantir a qualidade da água, não sei o que, mas tem que fazer a calagem, entendeu? Então, esse tipo de cor tem que ser analisada realmente com os produtos colorimétricos, ou com uma sonda, para realmente saber qual é o pH que está a água. Se tiver ácido, eu vou lá e utilizo lá o calcário agrícola para corrigir. Mas se eu não souber como é que está a minha água, eu vou correr o risco de elevar demais a alcalinidade da minha água, como eu já vi acontecer com o produtor. Foi fazer calagem lá porque ele achou que deveria, e o que aconteceu? Eu acho que o pH da água dele estava em torno de 7, 7,5, um pH bacana. Só que fiz uma calagem sem necessidade, o pH aumentou para 8, 9. O que vai aumentar junto com o pH? Vocês sabem, né, que é a questão da amônia tem uma relação muito íntima com o pH. Aumentou o pH, ele também puxa a toxicidade da amônia. E foi isso que aconteceu com os peixes. Começaram a nadar de forma estranha, irregular, tudo está se intoxicando. Então teve mortalidade desses peixes por causa da calagem que ele fez que não deveria. Porque o pH já estava ideal, não precisaria estar mexendo nele. Então, é importante também analisar o pH, como é que está se comportando, também ver a questão da relação da alcalinidade, né, que refere-se à concentração de carbonatos e bicarbonatos na água, e tudo isso também ajuda na formação do fitoplâncton. Não sei se vocês já passaram por alguma situação de produtor falar assim para você, assim, olha, eu estou jogando aqui o adubo que você me recomendou e não está pegando adubação, não sei o quê. Possa ser que a alcalinidade da água desse esteja muito baixa, a ponto que não tenha nem ali o suficiente para formar a carapaça de um fitoplâncton. Então, vocês estão vendo o quanto isso é importante de ser medido no viveiro escavado. E também, como é que isso vai impactar no bem-estar do peixe? Porque se não tiver formação de fitoplâncton, vai ter formação de oxigênio, e vai faltar oxigênio, então tudo isso vai acabar impactando ali o nosso peixe que está sendo cultivado. A dureza também é outro ponto, é outra propriedade química que a gente tem que analisar, porque ele tem a capacidade de resistir à mudança de pH. Então imagine que uma água seja mole, tem pouca quantidade de sais de cálcio e magnésio. Se essa minha água é pobre desses elementos, todo o tempo ela vai estar tendo mudanças do pH, né, ao longo do dia. Porque vocês sabem, pela manhã temos produção de oxigênio, né, isso faz com que o pH se eleve um pouco, devido à quantidade de oxigênio que está sendo injetado no sistema. E à noite, quando o oxigênio termina, né, que não tem mais produção, vai ter só o consumo. Então vai ter o consumo do oxigênio e o aumento do gás carbônico, que é um ácido, e é um elemento que acidifica o ambiente. Então vocês vão ver que todo o tempo isso vai acontecer de forma muito brusca, porque a água é mole. Quando a água é dura, que tem bastante cálcio e magnésio, ela consegue resistir a essas mudanças de pH ao longo do dia. E aqui, para vocês verem como é a questão do nitrogênio, né, que é um outro elemento químico que a gente tem que entender como funciona, porque ele está ligado em vários processos, né, dentro da qualidade da água. Que o ciclo do nitrogênio tem 3 fases, que é a amonificação, nitrificação e desnitrificação. Como é que a amônia se forma dentro do viveiro? É através da sobra de ração, então vocês já estão vendo. Ó. Se eu não faço biometria, não sei quanto a quantidade exata de ração que eu vou dar, eu já vou pecar aí. Vai sobrar ração no meu sistema.
elevada adubação. Se eu não tenho disco de SEC para verificar como é que está a transparência da minha água e porventura eu quero fazer adubação porque eu acho que devo fazer, pode ser que eu esteja elevando os nutrientes dessa água sem necessidade. Então vai formar amônia. E principalmente a amônia é formada também pela excreção dos peixes, né, as fezes. Então tudo isso vai fazer a produção da amônia. A gente como técnico sabe que a amônia é prejudicial à saúde do peixe, né, ele vai intoxicar esse animal. Só que no sistema lá do viveiro escavado é um sistema assim que é bem completo, também complexo, né? Que por si só tem as bactérias que vão começar a aparecer no ambiente, que são as nitrosomonas, né? Que são as bactérias que vão consumir essa amônia, transformando em nitrito, né? Que é o processo de nitrificação. Nitrito também a gente sabe que é um elemento nitrogenado que também faz mal para os peixes, né? Intoxicação. Ele eleva o consumo de nitrogênio nas trocas gasosas do animal, fazendo com que o peixe acabe morrendo, digamos assim, asfixiar, né? Tanto é que quando ele morre, a gente está com, se é nitrito ou não, a gente vai lá ver, vai verificar as guerras dele, né? Aí sempre fica com aquela coração amarronzado, né? O efeito do nitrito. Então tem uma outra bactéria lá que surge no ambiente, que é chamada nitrobactéria, que consome esse nitrito transformando em nitrato. Aí sim, é um produto, um composto nitrogenado que vai servir de alimento, né, de nutrientes para o fitoplâncton se desenvolver e deixar aquela água um pouco mais esverdeadinha, que é o que a gente precisa, tá? Então, esse ciclo tem que acontecer, quer dizer, ele acontece todo dia dentro do viveiro, né? Só que a gente tem que estar controlando e monitorando como é que está a evolução desse ciclo. Se uma das bactérias falhar, pode ter uma elevada concentração de amônia, ou pode ter uma elevada concentração de nitrito, e se não tem fitoplâncton na água, esse nitrato que está disponível vai voltar a servir de elemento para a formação da amônia. Então, vocês estão vendo a importância que é a presença desse fitoplâncton, a adubação. E aqui eu acho bem legal esse quadro aqui, que eu acho que eu peguei do panorama da aquicultura, que estava falando sobre essa questão da relação do pH, da alcalinidade e da amônia na piscicultura. Então, estou ali com o meu peixe num ambiente, comecei a fornecer ração para ele, então tem a formação das fezes e também salva de ração. Tudo isso vai lá para o fundo do viveiro, vai produzir amônia, que é o processo de amonificação, que também, como esses elementos vão consumir o oxigênio da água, vão produzir gás carbônico, né, CO2. Esses dois elementos na água vão fazer o quê? Eles vão acidificar o ambiente. Então, vocês já estão vendo que eles, ao serem produzidos, vão estar deixando minha água mais ácida. A amônia vai passar por um processo de nitrificação, né, onde a bactéria vai consumir ela e vai transformar em nitrito. Uma outra bactéria vai consumir nitrito e vai transformar em nitrato. Esse processo está acontecendo lá dentro do viveiro, né? Então, esse ciclo do nitrogênio reduz a concentração da amônia no ambiente e do nitrato, né? Que é do nitrito. Então, esse nitrato vai estar disponível para quem? Para os fitoplâncton. E aí um detalhe, tá, pessoal? É sempre aconselhando o produtor a deixar a água livre de macrófitas aquáticas, tá? Porque se o fitoplâncton não se destaca dentro da produção, quem vai crescer ali de forma desordenada, bem maluca mesmo, é as macrófitas. Às vezes o cara joga só um pezinho de água-pé lá dentro e em questão de dias, né, o bicho já está dominando todo o ambiente, porque o nitrato está ali disponível, então em vez de ele dar oportunidade para o fitoplâncton crescer, quem vai crescer são as macrófitas. Então, ao longo do dia, né, tá ali meus fitoplâncton tirando esse nitrato da água, tirando também o CO2 da água, e junto com a luz solar a gente produz a fotossíntese, né, produzindo como elemento bicarbonato, carbonato e oxigênio. Olha o quanto isso é bacana para o teu ambiente. Se ele está produzindo oxigênio, ele consegue ele consegue controlar essa questão da acidificação que está sendo produzida pela amônia e pelo CO2. E se também tem a produção de bicarbonato e carbonato, ele também está garantida a alcalinidade da minha água. Então vocês estão vendo que é um sistema que acaba se tornando assim, ele vai ter um poder tamponante, né? Vai fazer com que evite com que a água fique sofrendo variações muito bruscas de pH ao longo do dia. Então, esse sistema é o ideal. E o produtor tem que estar analisando como é que está funcionando isso. Não só o produtor, mas também o técnico de campo, né? E com relação à parte biológica da água, rapidamente, só enfatizar que o fitoplâncton é um dos organismos que, com bastante atenção, a gente tem que estar verificando ele, né? Principalmente com o disco de SEC, para saber como é que está essa concentração. Ele, em ótima concentração, é muito bom, produz oxigênio, serve também de alimento para os peixes e para o zooplâncton, né, que vai fazer uso desses dois elementos aí para a sua alimentação. Só que ele
ou crescer de forma descontrolada, a ponto de deixar a água extremamente esverdeada, né, até a ponto de virar um lodo mesmo, pode trazer malefícios ao peixe, né? Ou pela sua morte, que acaba levando todos os peixes junto, ou por deixar o gosto ruim no peixe, né, que é aquele off flavor, né? O fitoplâncton, quando morre, ele começa a liberar uma substância na água chamada MIB ou geosmina, que vai dar o gosto de barro, cheiro de cachorro molhado. Então, tem que ter o controle desse fitoplâncton. Tendo fitoplâncton, vai ter o zooplâncton, são animais, pode ser insetos, crustáceos, larvas de peixe, são tudo animais que vão compor o zooplâncton. Tem a questão dos bem também, que estão no fundo do viveiro, que são, pode ser poliquetas, minhoca, moluscos, íneos, e tendo cuidado também nessa questão dos bentos. Por isso que quando a gente vai finalizar uma produção, né, terminei meu ciclo, posso colocar outro peixe? Não, a gente precisa fazer a correção disso aí, principalmente a secagem e a desinfecção, para eu diminuir a existência desses bentos dentro do viveiro. Porque se eu não fizer esse tratamento para depois colocar novamente os alevinos, eles podem vir a estar parasitando meu peixe no momento de que a sanidade do meu animal possa cair. E tem as macrófitas aquáticas, que eu não indico para o produtor colocar esse tipo de planta dentro da sua unidade produtiva. Se quiser fazer uso de macrófita, a gente faz isso em bacia de decantação, bacia onde a gente quer realmente tratar a água para algum tipo de uso, ou para devolver para o ambiente, ou para fazer fertirrigação para alguma outra coisa. Mas macrófitas aquáticas dentro de ambiente de cultivo não é o que eu indico e não vejo nenhum sentido nisso também. Pessoal, isso aqui, como eu quero deixar esse material, que é mais voltado para o produtor também, isso aqui é só para ele ter um quadro de análise de qualidade da água, tá? Eu não vou me atentar a isso. E aqui, já para finalizar, pessoal, vendo a questão da sanidade. Então, a gente viu todo o processo produtivo, né, desde a aquisição dos animais, preparo do viveiro, tudo. Tem a questão da sanidade, que a gente também tem que estar muito atento a isso, né? Se eu fizer todo o protocolo de manejo bem adequado, a questão da sanidade vai ser garantida. Então, todo empreendimento tem produção, que tem a produção de peixe, independente do sistema que você vai usar, se é vira escavar, se é tanque rede, tanque suspenso, canais de igarapé, todos eles estão sujeitos à ocorrência de doença, né? Porque o patógeno ali está no ambiente. Qualquer fraqueza que o peixe venha apresentar, ele vai ser acometido de alguma doença. Então, como é que isso acontece? Ou o produtor, ou o técnico, né, vai ter alguma falha de manejo. Fiz um manejo inadequado. Aí eu até destaco que peixe, ele não tolera erro. Você pode errar com gado, você pode errar com frango, você pode errar com suíno ou com qualquer outro tipo de animal. Vocês conseguem ainda correr atrás. Mas errar com peixe é difícil, pessoal. Errou com ele, acaba levando à mortalidade. Então, falhas no manejo tem que ser bem vistas, tá? Ver onde é que está tendo uma falha, se é falha na biometria, se é falha na densidade, se é falha na qualidade da água, né? Não estou fazendo monitoramento direito, então tudo isso tem que ser revisto. Fatores ambientais, aqui fala muito com relação à qualidade da água mesmo, né? Como é que está se comportando o ambiente e a qualidade da água em si, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado para evitar que venha ter algum tipo de problema sobre a sanidade do meu animal. Então, lembrando que o confinamento e a intensificação dos cultivos são estratégias que visam o aumento da produtividade, porém, altas densidades de estocagem pode comprometer o estado da saúde dos peixes, né? Então, eu sempre falo, quanto maior o risco, né? Eu quero ter maior produção, tem maior risco. Então, eu vou ter que ter o maior emprego de manejo, maior controle dessa qualidade de água. Então, vocês estão vendo aqui, pode produzir mais peixe? Pode, mas tem que ter mais atenção sobre eles. Então, a prática de manejo adequado compromete o equilíbrio entre o patógeno, né, que são as doenças que estão ali no viveiro, o hospedeiro, que é o nosso peixe, e o ambiente. Qualquer desequilíbrio nesse comportamento vai ocorrer a transmissão de doença. Então, aqui, só para vocês verem de forma bem, eu até acho engraçado esse desenho aqui, deixei de alimentar meu peixe 2 dias, faltou ração lá. Porventura, o produtor não tem ali um dinheiro guardado, acabou, não tem dinheiro para comprar a ração. Pode passar 2 dias sem comer, é bem complicado. É por isso que é bom ter um viveiro lá bem adubado, direitinho, com a presença de fitoplâncton e zooplâncton, que pode dar, digamos assim, uma assistência nesse momento difícil, né? Mas ficar por muito tempo sem uma alimentação adequada, que é a ração comercial, pode levar a problemas na saúde do animal. Falta de oxigênio na água, manejo inadequado do peixe, né? Peguei ele com força, passei uma rede que acabou tirando escama, então tudo isso vai acometer o peixe com relação à doença.
Porque a gente tem que lembrar que dentro do viveiro, além do nosso peixe que está lá dentro, tem um ambiente que tem que estar adequado, né? Por isso que eu falo para você, a questão da infraestrutura é muito importante. Você não consegue tirar aquela água que está ali de fundo, que está só se degradando ao longo do tempo, vai me dar dor de cabeça futuramente. E tem a questão dos patógenos, né? Sempre destacando que além de peixe lá dentro da água, tem outros organismos que vivem ali. Dentre eles, fungo, bactérias, vírus, então tudo ali. Mas por que você mesmo está se permitindo? Porque o meu peixe tá com a sanidade garantida, o manejo que está sendo empregado na atividade também está garantido a sanidade e o equilíbrio desses organismos. Qualquer desequilíbrio vai me causar doença. E aqui, pessoal, uma lista de agentes estressor, né, tanto ambiental com relação químico e físico, só para destacar aqui algum agente estressor. Baixo nível de oxigênio. Se o peixe está ali boquejando na água, agoniado, porque ele tem que ficar ali estimulando o oxigênio da água para ele poder absorver, então tudo isso aí vai ser estressante para ele, né? Deixa de se alimentar, deixa de crescer. Então, se permanecer muito tempo nesse tipo de ambiente, vai começar a ocorrer a doença, né? O peixe vai ficar debilitado, vai acabar sendo acometido por doença. Então, aqui tem os tipos de estressores ambiental, químico e físico, né? Biológico, e o manejo da atividade, né? Se o cara errar no confinamento, se ele errar no transporte, se ele errar no tratamento de doenças, então tudo isso pode ser um tipo de agente estressor. Sinais comportamentais, né? Então, se você está vendo que o peixe está reduzindo a alimentação, alguma coisa está acontecendo. Será que a densidade de peixe está muito alta, que está consumindo ali o oxigênio, está fazendo com que ele não se alimente? Ou será que eles estão tendo algum tipo de briga, estão se estressando, aí também isso leva à falta de, de vontade de se alimentar? Ou é parasita, ou é um tipo de fungo? Então, essas coisas têm que ser analisadas. O que está acontecendo na água que está fazendo com que o peixe reduza ali a vontade de estar buscando a ração? A ausência de alimentação por dia, né, tem que ter cuidado com isso. Natação irregular, peixe rodopiando em ciclo, ou o peixe está letárgico, né, não está nadando como ele deveria, está bem quietinho. Então, são comportamentos que a gente tem que observar, e é sempre bom, né, o produtor ou o tratador entender como é o comportamento desse peixe. Porque se ele não souber se o peixe está nadando de forma normal ou não, se ele não entende o comportamento da espécie, ele não vai saber dizer que é alguma coisa irregular. Ó, peixe raspando as margens do viveiro, né? Parasita, né? Peixe isolado do cador, né? O peixe fica sozinho lá, que é o que está acontecendo com ele, né? Tá meio depressivo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Os peixes agrupados próximo à fonte, né? Pode ser falta de oxigênio, pode ser questão de algum tipo de parasita também. Peixe com respiração agitada, você está vendo ali o orpéculo do peixe todo o tempo muito agitado, alguma coisa está acontecendo. Então, tudo isso tem que ser analisado. Ou o peixe também produzindo muito muco. Tu vê o bicho lá, tu vai pegar ele, tá extremamente bastante muco, né? Bem pregagento. Então tem que dar uma olhada no que está acontecendo. Tudo são alterações do comportamento. Observar tudo isso dentro do cultivo, né? Chegou o momento de fazer despesca para o abate, né? Até o abate agora a gente está revendo, porque com relação a essa questão de estar estudando mais a questão do bem-estar do animal, né? Essa preocupação está aumentando. Até o mercado consumidor está exigindo isso do produtor, né? Que o que a gente faz com os peixes atualmente, né, realmente é algo que é doloroso. E fora que também vai impactar a qualidade do produto final, né, que é o sabor da carne. Então, se a gente começar a pensar em um abate mais humanitário, que faça com que o peixe realmente morra de forma mais rápida, diminuindo o sofrimento e a dor, isso tudo vai agregar no valor desse produto final. Então, as formas mais, digamos assim, mais aceitáveis, que realmente tem demonstrado que o peixe morre em questão de segundos, é a seção da medula e a sangria no corte das blancas, né? Fazendo com que esse animal realmente morra logo de uma forma mais rápida. Opa. Então, considerações finais, pessoal, com relação a tudo que a gente viu, é que melhorar o bem-estar dos peixes cultivados, ele reduz muito o estresse desse animal. Ele vai também desempenhar o que ele deveria ser no ambiente natural dele, né? Então, isso vai resultar em uma maior produtividade. Portanto, a aplicação de protocolos de boas práticas de manejo da atividade da piscicultura é muito importante para o sucesso econômico. Como eu falei, o bem-estar animal, ele se paga. Então, é importante que o produtor leve em consideração isso, o técnico também está atendendo, né, a gente que está em campo, está orientando o produtor a sempre buscar assim, o conforto dos animais. Isso vai ter o resultado lá na frente de melhor qualidade.
Então, boas práticas de manejo vai me dar biosseguridade, vai me garantir uma nutrição de qualidade para esses animais, a qualidade de água vai ser mantida e por ter estações adequadas. Então, tudo isso vai reduzir o estresse do animal, aumenta o bem-estar dele, aumenta a imunidade dele e reduz a ocorrência de doenças. Então, se ele está bem seguro, com a sanidade realmente ali em alta, vai fazer com que eu reduza na questão dos antimicrobianos, né, produtos que para matar bactérias ou fungos, vou ter redução da resistência de patógeno, já cansei de ver produtor ciente tanto utilizar certos produtos, que às vezes o produto já não serve nem mais para matar ali a bactéria que ele quer, porque ele já, tipo assim, as bactérias ali no ambiente já criaram uma resistência. Então, tendo cuidado com tudo isso, vou reduzir a resistência dos patógenos e aumentar a ação desses antibióticos, né, quando for necessário a utilização. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre com relação às boas práticas de manejo, né? Aqui tem 3 exemplares de livro do mapa, são extremamente atuais, são desse ano, tá? Cada exemplar de livro desse do mapa tem um curso também envolvido, tá? Então, vou deixar todo esse material aqui disponível para que quem quer se aprofundar mais nesse assunto, que é importante, tá? A gente tem que realmente fazer as boas práticas em toda a cadeia da atividade para assegurar um produto de qualidade para o produtor e para o consumidor final. E aqui são meus contatos, pessoal. Então é isso. Muito obrigado, Vitor. Parabéns pela apresentação, excelente. Acredito que todo mundo tenha gostado bastante, entendido bastante. Como você comentou, a gente não tem apenas engenheiro de pesca, tem vários colegas teus, vários produtores, e isso é a proposta principal, né, do nosso conhecimento, repassar principalmente para os produtores, para que eles possam aplicar e ver retorno, né, nisso. Então, muito obrigado, gente. Fiquem à vontade para fazer pergunta para o Aderson. Eu já enviei o link de frequência no chat. A apresentação, assim que o Vitor enviar para mim, eu encaminho para vocês pela plataforma, os contatos dele. Na própria apresentação dele, vocês podem ter acesso aos livros, à literatura, mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato conosco e também com o próprio Vitor. Fiquem à Eu vontade. agradeço desde já a participação de vocês. Sei que o horário se estendeu bastante, mas eu fico muito feliz de vocês estarem até o final, tá? Estou aqui aberto às perguntas, vamos conversar, tá bom? Acabei de enviar aqui novamente a lista de frequência, tá? Deixa eu encerrar a gravação.